Carol, você marcou a minha infância sendo a Tailmon em Digimon. Você Gente, se quando lembra? fala assim, você marcou minha infância, eu me sinto a Xuxa. É, né? Eu me sinto a Xuxa. Porque já tinha o Rainha dos Baixinhos. É. Ele falou, você se lembra como foi fazer e tem algum conhecimento sobre dublar que você aprendeu quando criança que te marcou? Bom, se eu me lembro como foi fazer, lembro, porque eu, inclusive, dublei há pouco tempo a Tailmon, né? Porque teve o filme, e aí teve a dublagem. E foi engraçado que teve muito fã que falou pra mim, nossa, você voltou a dublar só por causa do filme. Eu falei, gente, eu nunca parei. Eu nunca parei de dublar. Na época da pandemia, eu dei uma parada porque eu era uma fonte de contaminação. Então, eu não achava justo eu entrar num estúdio Claro. totalmente contaminada de um verdade, CTI. né? Durante a pandemia você não dublou, né? Não dublei, porque foi quando teve a transição pra dublagem remota. E aí, eu não tinha um estúdio remoto e eu também não achava justo eu entrar num estúdio que eu ia contaminar com certeza todo mundo, porque eu era uma fonte de contaminação. Eu era radioativa, então eu dei uma parada. Mas assim, eu nunca parei de dublar. Eu era radioativo. E a Tailmon foi o primeiro desenho japonês que eu dublei. E Digimon, puta... E assim, produto. Digimon também era muito famoso na época, assim, eu gostava muito de dublar. Nossa, e eu acho muito fofinho, eu tenho vontade de apertar a Tailmon, assim, porque eu acho muito fofinha. Tem uma vozinha fofinha, né? Você lembra como você fazia, assim? Como é que foi? Era tipo, Tailmon desenvolve para... Sensacional. Eu vi tanta coisa bonitinha que você dubla, impressionante, cara. Agora, isso é uma dúvida que eu tinha. Eu acabei não vendo tão... Assim, vi bastante coisa sua. E você fez muitas crianças, né? Porque eu não tenho voz de adulto, né? Mas isso já tem tempo, né? Você... Não é agora que você faz... Até hoje você faz criança. Eu faço adolescente hoje em dia. Mas você fez assim, muita criança. Eu fiz né? muita criança porque eu comecei criança. Eu comecei a Então, dublar era de na 5 pra época que 6 você anos. era criança que você fazia. Eu era criança. E você fazia as Meu crianças... primeiro salário foi em cruzeiro. Caramba, rapaz. Então tem tempo, hein? Pois é. Tem ela engana, 31 anos que eu você dublo. engana. Você vê que ela nasceu realmente dublando, porque não dá pra acreditar que ela já dubla esse tempo todo, né? Quanto tempo você tem de dublagem? 31 anos. 31 anos, cara. Impressionante, né? É um tempinho, né? Impressionante. E assim, uma coisa que eu aprendi dublando foi gritar. Gritar? Gritar. Eu não sabia gritar. Minha mãe. Porque quando eu era muito pequena, que a criança começa naquela fase de gritar, e minha mãe sempre... minha mãe não me batia, nada, pelo contrário. Mas uma vez ela falou pra mim, não grita porque eu também sei gritar. E aí eu gritei. E ela gritou mais alto, eu me assustei. E aí eu nunca mais gritei. E quando eu aprendi a dublar, quando eu comecei a dublar, eu tive que reaprender a gritar, porque as minhas cenas de grito eu não fazia, porque eu não conseguia. Então eu tive que aprender a gritar. É meio louco isso, né? Mas eu aprendi a gritar dublando. Caramba, e você... Como é que foi isso? Você ensinou ela a gritar? Como é que foi isso? Ela te ensinou a faz assim? Não foi com ela, não. Eu aprendi na dublagem, no estúdio, assim. Com o diretor, não foi? Se não me engano, foi com a tia Marlene. Comigo mesmo, ela teve que gritar várias vezes, que eu não deixava. Porque eu tinha sempre que botar alguém pra gritar por ela. E eu falei, não, você vai começar a gritar. E aí ela foi e saía assim. Não saía. Cara, eu não as pessoas sabia pensam gritar. as pessoas pensam que é fácil, né? Gritar, tem gente que não até consegue. Que um dia ela deu o primeiro grito e aí foi embora. E aí eu reaprendi. Aprendeu a dublar. Tem um monte de filme. Tem um monte de filme pequenininha que quem gritava pra mim era meu primo. Era exatamente, era o Marcos Júnior. Marcos Júnior. Caramba. Que a gente tava dublando no mesmo estúdio e aí na hora de gritar era ele que gritava por mim.